E aí, meu povo, como é que estão? Hoje vamos falar sobre advérbio, né? É um assunto que eu gosto muito, né? Advérbio, pessoal, é uma das classes morfológicas invariáveis, né? Lembra que eu citei lá na parte de preposição, que temos preposição, interjeição, conjunção e advérbio? O advérbio é uma delas, né? É uma das classes morfológicas invariáveis. Ele despenca em prova, por quê? O advérbio, ele causa uma confusãozinha, porque o aluno custa errar questões de concurso público, onde a banca coloca a diferença entre advérbio e pronome, ou então advérbio e adjetivo, né? Ou então ela pergunta, assinala alternativa onde é uma classe morfológica invariável. Quem faz questões da FCC, PM Bahia, já encontrou muitas questões assim, né? Onde ela assinala um termo que é invariável e geralmente esse termo é advérbio, né? O advérbio, ele vai causar um pouquinho de confusão, né? Mas eu vou decifrar isso tudo aqui para vocês. Primeira coisa, o que eu disse. Advérbio é uma classe morfológica invariável. O que é uma classe morfológica invariável? Repetindo, bora repetir, que isso aqui eu já falei milhões de vezes, mas é bom repetir. Classe morfológica invariável, aquela que sempre será escrita em qual pessoa? Fale comigo aí. Terceira pessoa do singular e pronto, viu? E é sempre no masculino. O advérbio, ele vai indicar circunstância, pessoal. Grava esse nome aqui, viu? Advérbio, ele sempre vai indicar circunstância. A banca gosta de perguntar assim, assinale um termo que indica circunstância. Você vai logo de cara no advérbio, porque o advérbio sempre indica circunstância. Qual tipo de circunstância? Ou de tempo, lugar, modo, causa, concessão, finalidade. Deixa eu ver o que mais. Existe locus, advérbio de instrumento também. É muito raro de acontecer, mas tem, né? Então são infinitos tipos de circunstâncias, viu? Então, grave os principais. E não vou dizer todos porque é impossível, né? São mais 140. Tô estudando por alto, assim, viu? Então, se a banca perguntar assinale a alternativa onde o termo indica a circunstância, esse termo será um advérbio, viu? E todo advérbio, gente, ele tem relação com três classes morfológicas. O advérbio, ele só pode ter relação com um adjetivo, verbo ou então outro advérbio. É esse macete aqui, ó. É o chamado ava. Ava, né? O advérbio ele só pode ter relação com adjetivo, verbo ou outro advérbio, viu? E uma pegadinha de prova. A banca, deixa eu ver, a OCP. A banca OCP tem o costume de perguntar a relação, né, dos termos. E ela custa dizer que o advérbio pode ter relação com um substantivo, né? E a alternativa é automaticamente errada, viu? Advérbio, ele não tem relação com substantivo, tá repreendido, viu? Não pode de maneira alguma. Deixa eu colocar um K de X aqui. Advérbio, ele não tem relação com substantivo. Só pode ter relação com essas três classes morfológicas aqui. Bora repetir. Advérbio só pode ter relação com quais classes morfológicas? De novo, adjetivo, verbo e outro advérbio. Pronto, viu? E pronto. E qual é a função sintática do advérbio, né? O advérbio ele tem função sintática sempre de adjunto adverbial. Se a banca grifar o advérbio e perguntar qual é a função sintática, você vai dizer que é sempre adjunto adverbial. Agora tem adjunto adverbial de lugar, de tempo, causa. São vários tipos, né? Mas sempre é adjunto adverbial. Então todo advérbio é um adjunto adverbial. E vai ter relação sempre com substantivo, né? Não, gente, pelo amor de Deus, viu? Tem relação com adjetivo, verbo e outro advérbio, beleza? Olha os exemplos aqui, ó. Quando eu falo, cadê? Aqui. Estamos estudando muito. Esse muito tem relação com o verbo estudar, né? Aqui é um advérbio de quê? De intensidade. Advérbio de intensidade, né? E todo advérbio é um adjunto o quê? Adverbial. Estou falando de análise sintática já aqui. Então, temos aí um advérbio tendo relação com o verbo aqui. E todo advérbio é adjunto adverbial, beleza? Eu estou bem.
Esse bem aqui, gente, o pessoal gosta de confundir com adjetivo. Não, temos aqui um advérbio de modo. A palavra bem é um advérbio de modo, neste contexto, viu? E ele tem relação com o verbo bem aqui, ou com o verbo estar, perdão. E todo advérbio é um adjunto, que é adverbial, né? Então, lembra, advérbio tem relação com adjetivo, verbo e outro advérbio aí, beleza? E nesse caso aí ele vai estar indicando qualquer tipo de circunstância. No primeiro exemplo aqui foi intensidade e no segundo aqui foi modo, viu? As bancas batem muito nessa tecla aí, perguntando um sentido, né, que transmite aquele advérbio, ou então a relação. Aí lembra que ele não vai ter relação com substantivo, só com essas três classes morfológicas aqui, ó. Viu? Entendido? De boa? Então sigamos. Agora vamos falar de um assunto que é dentro de advérbio, né? Que é a chamada locução adverbial. Eu vou falar de locução adverbial, mas é a mesma coisa de se falar de advérbio aqui, ó. Olha lá, ó. Locução adverbial. A locução adverbial é uma expressão preposicionada, né? O que é uma expressão preposicionada? Eu expliquei lá na parte de locução adjetiva, que locução expressão preposicionada é formada por preposição mais substantivo, geralmente, viu? Que vai indicar algum tipo de sentido. Então, a locução adverbial é uma expressão preposicionada, né? Vai indicar circunstância, gente, assim como o advérbio, né? E terá valor de advérbio, né? Por indicar circunstância, tem valor de advérbio. Valor de advérbio. Tem valor de advérbio aqui, tranquilo? Então, locução adverbial indica circunstância, então tem valor de advérbio. E terá relação, né? Com o advérbio, ele tem relação com adjetivo, verbo e outro advérbio, né? A locução adverbial também terá relação com adjetivo, verbo e outro advérbio. O advérbio, ele terá relação com o substantivo, você vai dizer o quê? Um não bem grande, viu? Não. Então, a locução adverbial também não terá relação com o substantivo. É proibido ter relação com o substantivo, né? Assim como o advérbio. Olha o exemplo aqui de adjunta de locução adverbial. E outra coisa, né? Locução adverbial também é uma adjunta adverbial. Aqui, ó. Se eu falo, eu não saio à noite. Temos aqui o eu, sujeito simples da frase, né? Esse não aqui não está indicando negação, é advérbio de negação. Esse verbo sair, ele é um verbo intransitivo, né? Agora, eu não saio quando? À noite. Temos aqui uma locução adverbial. Locução adverbial, eu vou botar locução verbal. É locução adverbial. Locução adverbial, que indica o quê, pessoal? Um sentido de tempo, né? Então, temos uma locução adverbial de tempo. E qual é a função sintática dessa locução? Toda locução adverbial é um adjunto adverbial, né? Sintaticamente. Outro exemplo. Ele fez a prova com rapidez. Ele fez a prova de qual maneira? Com rapidez. Eu posso trocar esse com rapidez por rapidamente. Rapidamente. Temos aqui, ó, uma locução adverbial de modo. E é uma adjunta adverbial também. É uma adjunta adverbial. Então, toda locução adverbial vai dar algum tipo de sentido, viu? Assim como o advérbio. Indicar algum tipo de circunstância. E toda locução adverbial, repetindo, é uma adjunta adverbial, né? Deixa eu fazer a análise sintática do restante aqui, ó. Esse ele aqui é o sujeito da frase, né? O verbo fazer aqui, gente, é transitivo direto, porque quem faz alguma coisa, entender? E a prova aqui é objeto direto do verbo fazer, que está completando o verbo ali, viu? Só por curiosidade aqui.
Então, entende isso daí, né? Que advérbio vai indicar circunstância, viu? Assim como a locução adverbial. E sempre vai fazendo essas perguntas de fofoqueiro. O que o fofoqueiro faz? Vai perguntar sobre sua vida, né? Vai para onde, quando, de qual modo, com quem. Tudo isso daí é circunstância, né? E sempre que você fizer essas perguntas é para adjunta adverbial, é para uma locução adverbial ou então um advérbio, entendeu? Aqui uns tipos de circunstância. Pode existir circunstância de afirmação, o sim, claro, certo, mesmo, tudo isso daqui é advérbio, ó. Pode existir circunstância de negação, como não, tampouco, nem e sequer, que é junto. Temos circunstância de modo, assim, bem, mal, tal, depressa, né? Temos circunstância de tempo, agora, amanhã, hoje, ontem, cedo. De lugar, gente, o aqui, ali, aí, acolá. Esse daqui não se usa muito, mas é advérbio de lugar também, viu? Pode existir também advérbio de intensidade, né? Como bastante, demais, todo, menos. Mas tome cuidado, né? Eu vou explicar daqui a pouco que nem sempre essas palavras aqui serão advérbio, não, viu? Aqui, ó. Primeiro, bora trabalhar algumas diferençazinhas, né? Na língua portuguesa. Como eu expliquei desde a primeira aula, né? Que a palavra na língua portuguesa não é fixa. Ela não terá o mesmo significado, a mesma classificação em qualquer contexto, não. Tudo depende de como ela é empregada ali, viu? Por exemplo, a palavra certo pode ser advérbio, pronome indefinido e adjetivo, gente. Quando ele for a palavra, quando o certo for advérbio, você troca por certamente, né? Quando for advérbio, você troca por certamente. Quando ele for pronome indefinido, né? Ele virá antes de um substantivo e você vai trocar por algum ou alguma. Que é um exemplo, se eu falo... deixa eu ver se eu jogo aqui em cima. Aqui tem um espacinho. Olha lá, ó, se eu falo... Certo rapaz esteve aqui. Se vocês estão ouvindo, tô passando um rapzinho aqui no fundo. Certo rapaz esteve aqui. Essa palavra aqui é um pronome indefinido. Por que um pronome indefinido? Primeiro, porque está antes do substantivo rapaz e eu posso trocar por algum. Vê se não combina. Algum rapaz esteve aqui. Então aí será um pronome indefinido, viu? E também, pessoal, com pouquíssima frequência pode ser adjetivo, né? Aí virá depois do substantivo. O mesmo exemplo, se eu falo... O rapaz... Deixa eu botar aqui. O rapaz... certo... Eu tô repetindo certo de novo. O rapaz certo esteve aqui. O rapaz certo esteve aqui. Essa palavra certo aqui agora não será mais pronome. Será um adjetivo no contexto. Percebeu que pode haver uma pegadinha da banca aqui? Se a banca, vamos supor, você vai fazer um concurso da banca CESP. Aí o CESP vai e fala, colocando a palavra rapaz, certo, que está antes de rapaz, depois o sentido e a correção gramatical continuam a mesma. E aí, repetindo, a palavra certo grifada pode ser colocada depois de rapaz, mantendo o sentido e a correção gramatical do texto. Mantém o sentido? Não mantém, porque altera, porque é um pronome definido, né? Algo vago. Já quando muda de posição, altera a classe gramatical, né? No primeiro exemplo, certo rapaz, pronome indefinido. No segundo exemplo, o rapaz certo, aí virou adjetivo, beleza? Então, tome cuidado, se a banca mandar trocar posição,
pode, né, e provavelmente irá alterar a classificação morfológica e o sentido também, viu? Então, certo, tem 3 classificações: advérbio, pronome definido e adjetivo. Já a palavra até, gente, perdão, a palavra até tem 2 classificações no contexto. Quem adora isso daqui é a banca FCC, PM Bahia. Ó, a FCC, ela vai colocar o até com 2 significados. Ela muda a posição, ela muda o conceito de cada um. O até, pessoal, ele pode ser uma preposição e também pode ser um advérbio, né? Quando ele for preposição, aqui, ele vai indicar um limite, ou então pode indicar tempo, né? Você fala, até amanhã comprarei o seu brinquedo. Ou então, daqui até o quadrivium são 2 quilômetros. Daqui até, tá vendo? Tá indicando limite. Então, o até ele pode indicar limite ou então indicar tempo, né? Indica mais limite, é o que as bancas gostam. E também ele pode ser advérbio, né? Quando indicar inclusão, né? Ou adição, aí você troca por também ou então pela palavra inclusive. Qual é o advérbio de inclusão mais famoso do planeta? Né? É quando tá Júlio César na história da Roma Antiga. Ele está, né, lá no Congresso, no Senado, quer dizer, né? Falando, né? Discussando. Aí ele armaram uma cocó para ele, né? Tentaram não, mataram o Júlio César. Foram 105 senadores, cada um deu uma facada de maneira diferente, César. E o último senador era uma pessoa bem querida por ele, né? Era o seu grande amigo Brutus. Aí quando o Júlio César leva a facada, gente, ele cai, olha para Brutus e fala: até tu, Brutus. Esse até aí tá indicando inclusão, né? Você troca por inclusive. Vê se não faz sentido. Inclusive tu, Brutus. Ou então, inclusive você, Brutus. Então, temos aí um advérbio de inclusão. Então, o até tem 2 significados, viu? Ele pode ser preposição ou então advérbio. Esse daqui cai muito, ó, como advérbio. E por último, né? Acho que é o que causa mais dúvida no aluno. É o muito e o bastante, pessoal. Toda a nossa aula é resumida muito nisso daqui, ó. E isso aqui cai muito em prova. O muito e o bastante, eles têm 3 classificações, né? Ele pode ser advérbio, ele pode ser pronome indefinido e pode ser adjetivo também. Quando for advérbio, ele vai indicar intensidade. Lembra lá no começo, né? Onde eu disse, eu estou estudando muito, ali é intensidade, então é advérbio. Ele também pode ser um pronome indefinido quando indicar quantidade, né? E o macete, para você saber se é um pronome indefinido, troque por 300. E também eles podem ser adjetivos. Quando? Quando passa a ideia de suficiente e geralmente vem depois de um substantivo, viu? Olha um exemplo, bora entender na prática. Se eu falo, comi bastante, aí é intensidade ou quantidade? Se indicar intensidade, advérbio. Se indicar quantidade, pronome definido. Nesse caso aqui, gente, indica intensidade. Então, temos um advérbio de intensidade. Intensidade. Já no próximo exemplo, comi bastante carne. Aí está indicando intensidade ou é a quantidade de carne que ele comeu? Aqui é a quantidade. Lembra como eu falei aqui bem no comecinho, ó? Quando for pronome definido, você troca o bastante ou então o muito por 300 para ver se faz sentido mesmo. Bora trocar. Comi 300 carnes. Fez sentido? Se fez sentido aqui, temos um... Olha, colocar advérbio. Temos aqui um pronome indefinido.
Esse macete é muito bom porque aí você mata logo de cara isso daqui. Eu comi bastante carne. Troque por 300 para saber se é pronome indefinido. Se fez sentido, é pronome. Se não fizer sentido, provavelmente será advérbio. Viu? No outro exemplo, ó, comi carne bastante. Aqui não é nem advérbio nem pronome indefinido. Eu posso trocar por suficiente. Suficiente. Então temos, pessoal, aqui ó, um adjetivo no contexto. Viu? Mas as bancas elas priorizam muito esses dois, ó. Como advérbio, então pronome indefinido. Aí lembre, quando for advérbio, vai indicar intensidade. Quando for pronome definido, indica quantidade. Aqui, ó. Advérbio, intensidade. Pronome definido, quantidade. Você substitui por 300 para ver se combina. E quando for adjetivo, né? Isso aqui não cai tanto, mas se cair você já sabe agora. Quando for adjetivo, você vai trocar por suficiente e tem que vir depois de um substantivo, viu? De maneira geral. Vamos ter mais. E para finalizar nossa aula, vamos falar de uma classe morfológica. Ela que é pequenininha, quase você não encontra questões lá no que concurso, então no TEC, né? Sobre interjeição, pessoal. A interjeição é aquela classe morfológica que é usada para indicar um estado emotivo passageiro, né? E o detalhe, né? Quando for interjeição, tem que vir obrigatoriamente com isso aqui, ó. Ela tem que vir de forma obrigatória com a chamada exclamação. É obrigatório vir com exclamação. Um exemplo de interjeição, quando você tá alegre, né? Você pequenininho, né? Passa na frente da loja, aí sua mãe vai com aquela frase bem enganadora. Você já é enganado desde pequenininho. Você olha, mãe, me dá aquele brinquedo. Ela diz o quê? Na volta, a gente compra. Aí você fica com aquela alegria. Eba, oba! Esse oba que você solta é uma alegria, né? Então temos aí uma interjeição. Quer um exemplo? Outro? Quando você está bebendo uma cerveja. Deixa eu pegar minha água aqui e beber. Aí no final tem aquele alívio, né? E você fala bem assim, ó. Você faz aquela expressão de... Esse... que você solta, isso aqui, ó. Esse... que você solta é uma interjeição que está indicando um sentimento de alívio, né? Quando você está arretado com alguém, você dá aquele palavrão, vá se... Você já entendeu? Ou então vá... Você entendeu também? É uma interjeição também, porque você está indicando uma raiva sua também, viu? Ah, mas aqui caiu em prova, né? Acho que derrubou muita gente, o pessoal não sabia, era essa daqui, gente, ó. Era esse nome aqui, ó, Oxalá. Foi até a banca CESP. Oxalá. Quando for interjeição, você troca por tomara que. Você vai trocar por tomara que. E pronto. Viu? Então, interjeição é pequeno, o assunto não é muito, muito grande, não. Você não encontra quase questões nenhuma lá no que concurso, viu? Deixa eu ver se tem mais. Não acabou-se. Próxima aula, vamos já fazer vários exercícios de todos os assuntos, viu? Para você já ficar ciente, tranquilo na parte de morfologia. Espero que você já tenha progredido bastante até aqui, né? Nesse pack de aulas, nessa playlist que tá lá no YouTube, sobre morfologia. Porque, gente, isso daqui é muito importante para você entender o processo dos outros assuntos de análise sintática. Sem isso daqui, você passa muito aperto, viu? Para entender o que é um objeto direto, indireto, um agente da passiva. Então é bom a gente passar por este processo, sofrer agora, né? Para lá na frente não sofrer tanto, viu? Então estou aqui à disposição com o Crásio para ajudá-los da maneira que for possível. Até a próxima aula. Tchau.